assim? Afetou. Como é que foi pra você encarar isso? Pelo jeito você era bem nova, né? Você falou Sim, um ano? sim, Um ano? eu cresci ali fui criada pelo meu padrasto. Sim. Ele também, nossa, tenho muita gratidão Carinho, pela né? vida dele. Não é nem carinho, é gratidão, honra mesmo. Por tudo que ele fez por mim, sabe? Muito bom. Tipo assim, eu cresci longe do meu pai, eu vinha pra ver ele e tal, ele ia lá pra ver a gente e tal, mas eu não tinha muito essa ligação. Muitas das vezes, eu posso falar isso abertamente, porque ele sabe disso. A gente até, né, já conversou com isso sobre isso uma vez, que eu atendi o telefone assim: alô, oi, tô bem, e você? Tão distante que vocês estavam, né? Mas era Assim, né? porque foi construída uma coisa na minha cabeça. Teu pai e tua mãe se separaram por causa desse motivo, porque não sei o quê, entendeu? Você nunca pode ir morar com teu pai. Você nem era minha mãe que falava, era tipo a família entendi. mesmo. Pintaram uma parada, né? Construíram uma ideia assim, entendi. Sim, Perfeito, entendeu? entendi Então, tipo assim, foi construindo aquilo em mim e eu fui crescendo com aquele rancor. Criou uma barreira, né, mano? Sim, com certeza, com certeza. Eu lembro, cara, uma vez o meu pai foi até o Paraná pra buscar a gente. Você vai vir? Vou. Chegou lá e eu falei, não vou. Agarrei no meu padrasto e falei, não vou. Nossa. Mas eu vim até aqui buscar você e teu irmão. Não vou. Eu era ruim. Ruim. Então, tipo assim, mas é algo que foi construído dentro de mim. Então, quando... Foi até um baque pra uma galera, quando eu falei, vou morar com meu pai. Como assim você vai morar com teu pai? Eu falei assim, eu vou morar com meu pai. Então, tipo assim, eu passei por um processo também de perdão em relação a isso. O meu irmão sempre foi mais de boa, meu irmão é muito grudado com meu pai. Mas eu tive que passar por um processo aí de perdão em relação aos acontecimentos da vida, sabe? Imagina. Mas quando que eu falei assim, cara, bola pra frente? Quando eu entendi que há um propósito de Deus em todas as coisas. Porque se eu não entendesse que tinha um propósito de Deus, o meu pai e minha mãe não estarem juntos, eu tipo assim, eu nunca ia perdoar ele. Entendeu? Nossa, é muito Mas eu isso. tive que passar realmente por esse processo de perdão e entender que foi o propósito de Deus. Entendeu? Deus foi o Senhor que permitiu. Porque eu, talvez por guardar eu e meu irmão. Não, isso é sabe? louco. Eu falo assim, de tipo, te afetou de alguma forma, porque eu também, né? Não conheci meu pai Sim. biológico e tal, tudo. Até a gente já conversou, né? Eu falei isso pra você. E eu tive eu tinha alguns gatilhos, eu tinha algumas atitudes que eu tomava e eu não entendia por que eu tomava essas atitudes, né? E aí um dia um pastor, mano, foi lá na igreja e ele pregou sobre paternidade. Foi a primeira vez que eu tinha escutado uma mensagem assim sobre paternidade, sabe? Eu chorei igual criança, porque ele descreveu eu assim, como se ele estivesse me desenhando no papel. As minhas atitudes, as minhas decepções, as minhas revoltas. E aí ele foi falando, tudo isso é um espírito de orfandade. Entenda, tá, gente? Quando a gente fala espírito de orfandade, não é que existe um demônio com o nome de órfão. Não. É igual falar espírito de Jezabel. Quando a gente usa esse termo, é uma cultura. É uma cultura de orfandade que infelizmente está muito implantada no nosso coração, né? E aí eu tinha alguns gatilhos, mano. E aí o pastor foi falando. Eu falei, meu, é eu, cara. Aí ele falou, tudo isso é porque você não encontrou em Deus o seu verdadeiro pai e tal, mano. E me quebrou, velho. Sim. E eu chorava igual criança. E naquele dia eu entendi, mano, a paternidade dos céus. Perdoei meu pai, porque, tipo, pra mim eu não tinha perdoado ele. Porque eu fui conhecer ele, ele me rejeitou. E aí minha mãe não quis saber mais, eu também não quis. E tinha esse... Sabe quando fica bem guardadinho lá dentro? Aquela feridinha, exatamente. Né? Aí Deus vai, põe pra fora. É. Agora sim, agora você tá curado e tal. Porque é a mesma coisa, vamos colocar uma ferida infeccionada. Para essa ferida ser curada, primeiro tem que tirar toda a infecção dela. Aí depois você trata e aquilo vira uma cicatriz. A cicatriz, você vê, por exemplo, a cicatriz no nosso caso é a lembrança, sabe? Só que aquilo não te dói mais. Por quê? Já foi curado. Você passa a mão na tua cicatriz, você não sente dor. Por quê? Porque já foi o processo de cura. E é isso, entendeu? Então, tipo, quando você entende... Por isso que eu às vezes tem gente que fala, cara, mas Mari, você não acha que você espiritualiza muito? Fala assim, não, eu não espiritualizo tudo. O que acontece é que eu procuro ver Deus em tudo. Procuro colocar Deus ali na situação. A situação é boa, eu vejo Deus. A situação é ruim, onde
eu vejo Deus ali naquela situação. Então, é sempre Deus querendo nos ensinar alguma coisa. E eu entendi que essa questão de eu ter crescido longe do meu pai foi um processo de proteção de Deus mesmo, sabe? Não que o meu pai fosse me desvirtuar no caminho, não é isso. Mas o meu pai, ele vivia uma vida que eu poderia acabar querendo seguir junto, entendeu? Sim. O que acontece? Hoje, meu pai, ele é convertido, ele canta na igreja, ele trabalha na igreja, inclusive, sabe? Então, meu pai passou pelo seu processo de conversão. Tanto é que, tipo, é muito louco ver o meu pai convertido, porque, nossa, eu lembro, tipo, eu cantava em missa com meu pai. Tanto é que quando eu vim morar pra cá, meu pai ainda estava ali naquele finalzinho da igreja católica, e ele falava, vamos cantar comigo com a tia, e eu ia lá e cantava com ele com a minha madrasta. Entendeu? E a gente cantava na igreja católica, nunca tive preconceito, tipo, sabe? Já teve gente chegar e me falar, mano, mas tipo, você não acha que você tá misturando as coisas? Eu falo, não acho. Sabe? Porque eles estão no culto deles também e a gente não tava adorando a um outro Deus, a gente tava adorando a Deus. A música era relacionada a Deus. Então eu cantava com ele. Isso, pronto. Tranquilo. E só que aí o que aconteceu? Quando eu conheci a igreja de Gileade, meu pai, ele tinha sofrido uma decepção na igreja que ele tava, na igreja católica, né? E aí ele e a minha madrasta decidiram visitar a igreja de Gileade. E aí ali o processo de conversão começou, sabe? Eles foram num culto, foram no outro. Aí um dia não lembro agora se foi meu pai ou minha madrasta que aceitaram primeiro Jesus, mas um deles aceitou primeiro e depois foi o outro. E foi indo hoje, meu irmão toca na igreja, faz tudo na igreja. O meu outro irmão também participa de teatro, não sei o quê. A minha madrasta canta, meu pai canta, toca. Então, tipo assim, eles são totalmente envolvidos na igreja. E hoje é muito louco olhar aquilo e falar, cara, eles se converteram. Isso é muito louco, sabe? Louco, tipo, é muito louco. Top demais, Mari. Bom demais.